Olá galera, vamos agora falar sobre a eleição americana. Donald ganhou e agora vamos parar de especulação e ver o seu plano de governo. Mas antes curta, comente, compartilhe, se inscrevam e se puder ajudar no Pix na descrição. Vamos lá! Donald Trump tem um plano de governo bastante ambicioso para seu segundo mandato. Aqui estão alguns dos principais pontos. Economia e impostos. Trump planeja estender os cortes de impostos implementados durante seu primeiro mandato, especialmente aqueles que beneficiam pequenas empresas e indivíduos. Ele acredita que isso incentivará o trabalho, a poupança e o investimento, levando a um aumento da produtividade e da criação de empregos. Imigração. Um dos pontos mais polêmicos do plano de Trump é a deportação em massa de imigrantes indocumentados. Ele prometeu iniciar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos, com a meta de deportar até 1 milhão de pessoas por ano. Para isso, ele pretende usar a Guarda Nacional e pressionar estados e cidades a cooperarem com as autoridades federais. Comércio e tarifas. Trump pretende impor tarifas significativas sobre produtos estrangeiros, especialmente da China, para proteger a indústria americana. Ele acredita que essas tarifas incentivarão a produção doméstica e criarão empregos nos Estados Unidos. Além disso, ele quer renegociar acordos comerciais para garantir que sejam mais favoráveis aos Estados Unidos. Saúde e bem-estar. Trump planeja reformar os sistemas de saúde e alimentação do país, com a ajuda de figuras controversas como Robert F. Kennedy Jr., conhecido por suas opiniões céticas sobre vacinas. Ele também quer reduzir a regulamentação governamental em várias áreas, o que ele acredita que promoverá a inovação e a eficiência. Defesa e segurança. Trump prometeu construir um novo escudo de defesa antimísseis para proteger os Estados Unidos contra ameaças estrangeiras. Ele também planeja aumentar o orçamento de defesa para garantir que as Forças Armadas americanas permaneçam as mais poderosas do mundo. Direitos civis e regulamentações. Trump pretende reverter muitas das regulamentações implementadas para lidar com as mudanças climáticas e reduzir os esforços do governo federal em questões de direitos civis. Ele acredita que essas regulamentações são excessivas e prejudicam a economia. Reforma do governo. Trump tem planos ambiciosos para reformar o governo federal, incluindo cortes significativos nos gastos do governo e a redução do tamanho da burocracia. Ele quer tornar o governo mais eficiente e menos intrusivo na vida dos cidadãos. Política externa. Trump prometeu acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia em 24 horas, embora muitos vejam essa promessa como exagerada. Ele também quer redefinir o papel dos Estados Unidos no cenário internacional, focando mais em interesses nacionais e menos em intervenções estrangeiras. Esses são alguns dos principais pontos do plano de governo de Trump para seu segundo mandato. Será interessante ver como essas promessas se desenrolam nos próximos anos. Se precisar de mais detalhes ou quiser saber sobre outro aspecto do plano de governo de Trump, é só falar. Donald Trump e a guerra de Israel. Donald Trump tem uma postura bastante firme em relação aos conflitos envolvendo Israel. Durante sua campanha e após sua eleição em 2024, ele deixou claro que apoia fortemente Israel em suas ações militares, especialmente no conflito em Gaza e no Líbano. Trump prometeu dar a Israel todo o apoio necessário para vencer rapidamente os conflitos. Ele criticou a administração Biden por ser branda, e afirmou que se estivesse no poder, os ataques de Hamas e Hezbollah não teriam ocorrido. Trump também expressou o desejo de acabar com os conflitos o mais rápido possível, mas sem especificar como pretende fazer isso. Além disso, Trump tem uma visão de Gaza como uma oportunidade de desenvolvimento, comparando-a a Mônaco se fosse reconstruída da maneira certa. No entanto, essa visão é controversa e criticada por muitos como irrealista e insensível às complexidades dos conflitos. Donald Trump e meio ambiente. Donald Trump tem uma abordagem bastante controversa em relação ao meio ambiente e às políticas climáticas. Durante seu primeiro mandato, ele tomou várias medidas que foram vistas como retrocessos significativos na luta contra as mudanças climáticas. E parece que ele pretende seguir um caminho semelhante em seu segundo mandato.
saída do Acordo de Paris. Uma das primeiras ações de Trump em seu primeiro mandato foi retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, um pacto global para combater as mudanças climáticas. Ele argumentou que o acordo era injusto para os Estados Unidos e prejudicava a economia americana. Com sua reeleição, há uma expectativa de que ele possa novamente retirar o país do acordo. Aumento da produção de combustíveis fósseis. Trump é um grande defensor da indústria de combustíveis fósseis. Ele prometeu aumentar a produção de petróleo, gás e carvão, argumentando que isso criará empregos e fortalecerá a economia. No entanto, essa abordagem vai contra as recomendações científicas para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. Desregulamentação ambiental. Trump também prometeu reverter muitas das regulamentações ambientais implementadas durante a administração Biden. Isso inclui regras que incentivam a transição para veículos elétricos e regulamentos que limitam as emissões de poluentes de usinas de energia e indústrias. Impacto global. A postura de Trump em relação ao meio ambiente tem implicações globais. A retirada dos Estados Unidos de acordos climáticos e a promoção de políticas que favorecem os combustíveis fósseis podem dificultar os esforços internacionais para combater as mudanças climáticas. Além disso, a falta de liderança dos Estados Unidos nessas questões pode enfraquecer a cooperação global e os compromissos de outros países. Reações e resistência. Estados como a Califórnia já se posicionaram contra as políticas ambientais de Trump, prometendo continuar com suas próprias iniciativas para combater as mudanças climáticas. Organizações ambientais e ativistas também estão se preparando para resistir às mudanças propostas e continuar pressionando por ações climáticas mais fortes. Em resumo, o segundo mandato de Trump promete ser um período de grandes desafios para as políticas ambientais e climáticas, com um foco em desregulamentação e aumento da produção de combustíveis fósseis. Donald Trump e China. A relação entre Donald Trump e a China é complexa e cheia de altos e baixos. Durante seu primeiro mandato, Trump adotou uma postura bastante agressiva em relação à China, iniciando uma guerra comercial que incluiu a imposição de tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses. Ele também criticou a China por questões de propriedade intelectual e pela militarização do Mar do Sul da China. Com sua reeleição em 2024, Trump prometeu continuar com uma abordagem dura. Ele planeja impor tarifas de até 60% sobre todos os produtos chineses, o que poderia desestabilizar ainda mais a economia chinesa, que já enfrenta desafios como a crise imobiliária e a baixa demanda do consumidor. Além disso, Trump quer revogar o status de nação mais favorecida da China e promover um desacoplamento das economias dos Estados Unidos e da China. Apesar dessa postura agressiva, Trump mantém uma relação pessoal curiosa com o presidente chinês Xi Jinping, muitas vezes elogiando-o como um líder brilhante. Isso cria uma dinâmica interessante, onde políticas hostis são acompanhadas por uma retórica de respeito pessoal. A reeleição de Trump também traz incertezas para a relação entre China e Europa. Alguns veem isso como uma oportunidade para a China e a Europa melhorarem suas relações comerciais, especialmente em um momento de tensões crescentes entre a União Europeia. Donald Trump e armamento nuclear da Coreia. Donald Trump tem uma abordagem bastante complexa e controversa em relação ao armamento nuclear da Coreia do Norte. Durante seu primeiro mandato, ele adotou uma estratégia de máxima pressão combinada com tentativas de diplomacia direta com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Primeira tentativa de diplomacia. Em 2018, Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a se encontrar com um líder norte-coreano, durante a cúpula em Singapura. Esse encontro foi seguido por outra cúpula em Hanoi, em 2019, e uma breve reunião na zona desmilitarizada entre as Coreias. Apesar das esperanças iniciais, essas reuniões não resultaram em um acordo concreto para a desnuclearização da Coreia do Norte. Ameaças e retórica.
Trump também usou uma retórica agressiva contra a Coreia do Norte, ameaçando o país com fogo e fúria, caso continuasse com seus testes nucleares e de mísseis. Em 2017, houve relatos de que Trump discutiu a possibilidade de usar uma arma nuclear contra a Coreia do Norte e culpar outro país pelo ataque. Situação atual. Com sua reeleição em 2024, Trump enfrenta novamente o desafio de lidar com o programa nuclear da Coreia do Norte. A situação é complicada pelo apoio da Coreia do Norte à Rússia na guerra na Ucrânia, o que pode fornecer a Pyongyang recursos adicionais para continuar desenvolvendo seu arsenal nuclear. Estratégia futura. Trump terá que equilibrar a pressão econômica e diplomática para tentar conter o avanço nuclear da Coreia do Norte. Isso pode incluir novas sanções, negociações diretas e possivelmente até medidas militares, embora qualquer ação desse tipo seja extremamente arriscada e complexa. Em resumo, a relação de Trump com a Coreia do Norte e seu programa nuclear é marcada por uma mistura de ameaças, tentativas de diplomacia e uma situação geopolítica altamente volátil. Será interessante ver como ele abordará esse desafio em seu segundo mandato. Políticas de Trump em relação a Cuba. Reversão das aberturas de Obama. Durante seu primeiro mandato, Trump reverteu muitas das políticas de abertura implementadas por Barack Obama. Ele restabeleceu várias restrições de viagem e comércio, argumentando que essas medidas eram necessárias para pressionar o governo cubano a melhorar sua situação de direitos humanos e promover mais liberdade econômica e política para o povo cubano. Restrições de viagem e comércio. Trump impôs restrições severas às viagens dos americanos a Cuba, limitando-as a viagens em grupo com fins educacionais e proibindo viagens individuais de pessoa a pessoa que eram permitidas sob Obama. Ele também proibiu transações com empresas controladas pelo governo cubano, especialmente aquelas ligadas ao setor militar. 2. Sanções e embargo. Trump reforçou o embargo econômico de longa data contra Cuba e se opôs a qualquer tentativa de terminá-lo em fóruns internacionais. Ele também redesignou Cuba como o estado patrocinador do terrorismo, uma designação que traz várias sanções adicionais. 3. Expectativas para o segundo mandato. Com sua reeleição em 2024, espera-se que Trump continue com uma abordagem dura em relação a Cuba. Ele provavelmente manterá as sanções e restrições de viagem, e pode até mesmo intensificar as medidas para pressionar o governo cubano. Trump argumenta que essas políticas são necessárias para promover a liberdade e os direitos humanos em Cuba, embora muitos críticos digam que elas apenas aumentam o sofrimento do povo cubano sem levar a mudanças significativas no governo. Donald Trump e o fim do mundo? A ideia de Donald Trump e o fim do mundo é mais uma metáfora do que uma previsão literal. Durante seu primeiro mandato, Trump foi frequentemente criticado por suas políticas ambientais, sua abordagem agressiva em relação a questões internacionais e sua retórica polarizadora. Essas ações levaram alguns a temer que suas políticas pudessem ter consequências desastrosas para o planeta. Políticas ambientais. Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, um pacto global para combater as mudanças climáticas, e reverteu várias regulamentações ambientais. Ele é um grande defensor da indústria de combustíveis fósseis e acredita que a desregulamentação promoverá o crescimento econômico. No entanto, muitos cientistas e ambientalistas alertam que essas políticas podem acelerar as mudanças climáticas e causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Relações internacionais. Trump adotou uma abordagem América primeiro em sua política externa, o que levou a tensões com aliados tradicionais e a uma postura mais agressiva em relação a adversários como a China e o Irã. Ele também se encontrou com líderes controversos, como Kim Jong da Coreia do Norte, em tentativas de diplomacia direta que não resultaram em acordos concretos de desnuclearização. Retórica e polarização. A retórica de Trump muitas vezes polarizou a sociedade americana e aumentou as tensões políticas. Seus discursos e tweets inflamados foram criticados por incitar divisões e promover teorias da conspiração. Isso levou a um ambiente político mais tenso e, em alguns casos, à violência. Fim do mundo?
Embora a ideia de Trump causar o fim do mundo seja exagerada, suas políticas e ações têm implicações significativas para o futuro do planeta. A maneira como ele lida com questões ambientais, relações internacionais e a polarização interna pode ter consequências duradouras. No entanto, é importante lembrar que o fim do mundo é uma metáfora para os desafios e crises que podem surgir de suas políticas, e não uma previsão literal de apocalipse. O que resta agora é aguardarmos, pois os americanos sempre se acharemos donos do mundo, e agora veremos se o mundo vai continuar a existir ou acaba por aqui mesmo. Obrigado, curta, compartilhe, comente, se puder se inscrever e ajudar no Pix na descrição, será bem-vindo.